Nós vamos começar, já pulando aqui na palavra, em Lucas 15. A gente vai ler dos versículos 11 até o versículo 17. Uma passagem bem conhecida, acho que todos os irmãos já devem ter ouvido falar dessa passagem. Que é a passagem do filho pródigo. Quem? Todos acharam? Amém. Assim está escrito. E disse um certo homem, deixa eu ler da outra versão aqui para não confundir. E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Até aí. Podeis se sentar, irmãos. Durante o culto de hoje, o pastor mencionou em relação à guerra lá em Israel, dizendo que existem também algumas outras guerras que acontecem, guerras espirituais. Eu acredito que uma das maiores guerras que existe, que acontece também nos dias de hoje, é uma guerra contra a família. E principalmente, é o tema que eu quero trazer hoje, é também uma guerra contra a paternidade. O que é ser pai, certo? O tema dessa reflexão que eu quero trazer para os irmãos hoje é Deus é Pai. Quando a gente fala Deus é Pai, acho que é uma expressão que a gente ouve, né? Qualquer um, até o pessoal do mundo às vezes fala, não, Deus é Pai, né? Deus é Pai. Ou como diz o outro, né? Deus é Pai, não é padrasto, né? Às vezes o pessoal fala isso. E aí eu, meditando trazer a palavra aqui para os irmãos hoje, quando a gente fala que Deus é Pai, não é algo estranho. Acho que ninguém aqui, quando eu falei Deus é Pai, alguém falou assim, nossa, eu não sabia. Que coisa nova, diferente. Não, todo mundo aqui, de alguma forma, já ouviu falar que Deus é Pai. Mas o que acontece, na verdade, a sutileza do ataque do inimigo é que ele começa a trocar aos poucos ou diluir o que significa ser pai. Hoje não vamos falar aqui sobre ser pai, agente humano, mas quem é Deus como pai? Né? Então, se a gente for pegar onde começa, talvez, essa percepção mais clara para todo mundo que começa a conhecer Jesus. Começa lá em Mateus 6. Vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 6. Começa uma outra passagem também bem conhecida dos irmãos, acredito que todo mundo, sendo evangélico, católico, alguém que professa a fé em Cristo, conhece essa passagem. Né? Então começa lá no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedires. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. E aí, a oração que todo mundo conhece. Quando Jesus começou a ensinar, porque os discípulos falam assim, ensina pra gente como que a gente deve orar, Jesus. Porque você, obviamente, você é um grande profeta, você conhece Deus, nos ensina como você deve orar. Nesse capítulo 6, que ele faz parte, né, do Sermão da Montanha, que ele ensina muitas coisas, só nesse capítulo 6 ele menciona Deus como Pai mais de 10 vezes. Em apenas só nesse capítulo 6 de Mateus. Existe alguma coisa que Jesus queria fazer na cabeça das pessoas que estavam ouvindo. Como assim, não? Eu quero lembrar para eles, como se fosse Jesus conversando ali com o povo de Israel, dizendo assim, deixa eu lembrar para vocês que Deus é Pai de vocês. Porque é uma coisa que talvez vocês estão esquecendo. O povo de Israel naquela época fazia mais de 400 anos que não ouvia nenhum profeta falando. Que houve um período de silêncio, né, que acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ali o pessoal ia vivendo de acordo com a lei, estudando a Torá e lembrando dos ensinamentos, mas não era um conhecimento tão comum. Talvez naquela época também o pessoal falava, Deus é Pai, que nem a gente talvez fala hoje. Mas às vezes é um Deus é Pai que é vazio de significado. Ou às vezes é um Deus é Pai que é com significado parcial. Quando Jesus, em todo esse processo, vai falando, vamos orar assim, a primeira frase da sua oração tem que ser, Pai Nosso.
E a oração que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que lembrar que Deus é seu Pai. Eu falei, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer falar para a igreja de hoje sobre isso? Tem alguma coisa que o Senhor quer nos lembrar? Por que é tão importante a gente entender que Deus é Pai? Porque a gente sabe que Deus é Senhor, né? Deus é juiz. Deus tem muitas formas como Ele se apresenta para nós. Deus é o nosso Senhor, nós temos que servi-lo. Isso aí ninguém está abrindo mão disso. Mas Deus também é Pai. Quando a gente entra nessa passagem, depois que a gente fala isso, né, a gente fala que assim, onde que a gente percebe que essa questão de Deus como Pai é comum também dentro da igreja? Né, eu falei assim, o pastor ainda canta bem, né? Eu sou inventar de cantar aqui, acho que os irmãos já sabem pela porta, mas tipo, quem lembra que talvez aqui foi criado há muito tempo na igreja, lembra de criancinha, lembra que tinha um hino que cantava assim: quem fez o céu azul? O céu azul, o céu azul, quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Então as criancinhas, desde pequenininho já começam a falar, não, é Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, né? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Então existe um entendimento ali falando assim, não, Deus é Pai. Essa frase ela faz parte da nossa vida. O que acontece muitas vezes é que no mundo de hoje, em que às vezes as famílias acabam sendo atacadas por muitas coisas, às vezes a visão do que é pai acaba também se perdendo. Mas como a gente começa a falar, né? Vamos pensar então, já que Deus é nosso Pai, vamos dar uma olhada lá na Bíblia, como que Deus se apresenta como Pai. Então olha, irmãos, acho que quem já me ouviu às vezes pregar ou dar aula antes, às vezes eu dou uma volta. Mas eu prometo que eu vou voltar para o filho pródigo. Só quero que os irmãos prestem atenção e tipo, se eu estiver perdendo muito, dá uma levantada de mão e fala assim, ó Luiz, acho que você está perdendo um pouco, mas eu acredito que se Deus abençoar a sua vida e fazer você perceber um pouco do que Deus falou no meu coração com essa palavra, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma percepção um pouco maior e muito mais poderosa do que é ser filho de Deus. Amém? Então vamos lá para Êxodo 4:22. Êxodo 4:22, tá vendo? Está escrito assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Eu acho que é importante os irmãos prestarem atenção numa questão, é o uso das palavras que tem. Aqui Deus chama Israel de primogênito. Se alguém é primogênito, isso significa que tem o quê? Tem mais filhos. Então, quando Deus apresenta para Faraó e fala assim, Israel é meu primogênito, já existia no coração de Deus o anseio de ter outras nações e outros povos que seriam também parte vamos dizer, da família estendida de Deus. Isso era uma promessa de Deus de falar assim, olha, você, o povo do céu está me seguindo, mas outros povos também podem começar a me seguir. Então, ali Deus começa a se apresentar como Pai. Se a gente começa a seguir em outros lugares, em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 1:31, mostra alguns traços paternos de quem Deus é. Deuteronômio 1:31 mostra o cuidado de Deus, né? O Senhor, teu Deus, te levou como homem e leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegares a este lugar. Então aqui está mostrando o quê? O pai é como alguém que cuida. É um traço de Deus que, olhando de novo para Israel como um povo, mas tratando como um filho. Se tratando como um filho, obviamente, Deus é pai. Deuteronômio 8:5. Desculpa. Deuteronômio 8:5. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aí mostra aqui um Deus que corrige. Certo? Outro traço de Deus como Pai. Terceiro ponto lá em Deuteronômio também, capítulo 32, versículo 6. Começa uma frase bem amigável, né, conversando com o povo, né, que mais uma vez estava tentando se desviar, fala assim: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Então aqui Deus está falando assim, várias vezes, apenas em Deuteronômio, isso aí naquele período que o povo ainda estava no deserto, não tinha conquistado a terra prometida, falando assim, eu sou teu Pai, eu sou teu Pai, eu sou teu Pai. Por que era tão importante você reiterar isso para um povo que estava ali no deserto? Um povo que passou 400 anos em escravidão no Egito, que não sabia o que era nada de que Deus é Pai. Estou aqui abandonado aqui faz 400 anos sendo escravo debaixo dessa mão. Tem um Deus poderoso que me tirou do Egito, mas quem é esse Deus?
E repetidamente nós vamos vendo Deus tentando afirmar: você é meu filho. Se a gente for passar por Isaías, Jeremias, tem muitas referências mostrando Deus como Pai de Israel, mas acho que o relato que eu acho um dos relatos mais bonitos sobre paternidade no Antigo Testamento está em Oséias, capítulo 11. Então, vamos ler lá do versículos 1 ao 4. Está escrito assim, e aí eu quero que os irmãos percebam como é uma linguagem paternal com o filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura, mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. É quase que, né, de novo, se você já tem um filho pequeno, se você lembra disso, você percebe isso, que é, ele não percebia que eu estava cuidando dele, ele não percebia que eu estava tentando ajudar, e parece que é como se fosse um filho, tipo, brigando com o pai. E essa é a história, e é a tônica da palavra de Oséias, né, como que foi o ensino de Oséias para o povo de Israel. Mas aqui está mostrando claramente, né, que Israel era percebido, ou ele era o filho, né, legítimo, o primeiro filho legítimo de Deus, né. Então, dessa forma você vê, esse foi o que Deus chamou e foi escolhido. Mas e a gente? O que aconteceu com a gente? Né? Assim, tá bom, entendi, Luiz, beleza. Você falou que Israel foi tratado como filho, é muito claro que Deus se apresentava e tipo, realmente tinha uma relação com Israel, como se fosse de pai e filho. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente que está aqui? Pessoas lusófonos em Berlim em 2023. Quando a gente vai lá para Romanos 8, versículo 15, a gente começa a entender como que Deus começou a abrir uma forma para trazer essa paternidade, que era principalmente para o povo de Israel, para trazer isso um pouco para a nossa realidade também. Certo? Então Romanos 8, 15 está escrito assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba, na verdade, esse Abba significa pai também, então seria como se fosse clamamos pai. Né? Uma criancinha que sai daqui e vem falar com você, que o Arthur vem aqui, vai falar, ô pai. Um menino de Israel falaria Abba, que é a mesma palavra. Deus percebeu que havia uma forma de trazer para a gente, para nós que não somos os filhos de Israel, uma abertura para também nos tornarmos filhos de Deus. E esse seria pelo intermédio do espírito de adoção. Vamos ler outro versículo para a gente entender uma parte importante disso. Gálatas 4, dos versículos 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos de novo a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de novo. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por que de novo, né? Seria o mesmo versículo, Deus deu o Espírito de adoção, mas por que nessa hora ele fala assim, que lá no versículo 4, de novo, fala assim, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O processo de adoção é um processo legal. Se alguém aqui já passou ou conhece o processo de adoção, é um processo legal, um processo que demanda passos e estabelecimentos por lei. Você tem que passar por alguns processos, tem que passar por vários processos, aliás, não é um processo fácil. E nesse ponto mostra que o que acontece no processo legal dessa forma é que Jesus, que antes era um filho único, acaba se tornando o primeiro de muitos irmãos. Onde que a gente vê isso na palavra? João 3,16, né? A gente ouviu hoje falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é primogênito que a gente viu de Israel. Jesus era o Filho unigênito, não tem outro. Mas quando a gente vai lá e vai em Romanos 8:29, né, só para vocês darem uma olhada, qual que foi o intuito de Deus? Em Romanos ele fala assim, ó,
Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja agora o primogênito entre muitos irmãos. Então, por intermédio desse espírito de adoção que a gente viu agora em Gálatas, Deus usou como se fosse uma forma legal, debaixo da lei que existia, para trazer aquele que era Jesus, você é apenas um filho unigênito, e por essa adoção eu vou trazer outros irmãos agora. E graças a Deus que isso foi feito, porque se não tivesse sido feito, nós não estaríamos aqui. O povo de Israel continuaria sendo a nação eleita e escolhida, mas a salvação não seria estendida para nós, certo? Então aqui a gente começa a entender. Poxa, então tem um processo legal que existe nisso. Existe alguma coisa que tem que ser decretada como se fosse uma lei dizendo agora você é meu filho adotivo. Agora, eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas no mundo, do lado de cá do mundo, pelo menos eu posso falar, né, mais pelo Brasil, quando eu era criança, quando alguém falava que você era adotado, era quase uma ofensa. Isso eu sei que é uma coisa que tem muito na cultura do lado de cá. Você vai falar com os americanos, parte da Europa também, se fala que adotado é quase você é menos. Graças a Deus isso tem mudado recentemente. Nos últimos anos a gente percebe que isso tem mudado de uma forma mais correta. E eu comecei a entender, eu falei assim, Deus, por que a gente tem essa percepção talvez de que adotado é menos? Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que a gente recebeu o espírito de adoção, é quase que a gente tem aquela visão do tipo assim, Israel está aqui e a gente está mais ou menos aqui, né? Eles são, né, mais e a gente é menos. E de novo, isso aqui não é para atacar, não é de nenhuma forma, isso é para mostrar que os nossos vieses acabam impedindo que a gente entenda o poder do que é a adoção de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou te dar uns exemplos por que a percepção de adoção no Brasil era tão ruim. E de novo, desculpa falar do Brasil, que é de onde eu conheço, mas talvez seja o mesmo exemplo também em outros países. No Brasil, até o final do século XX, não existia a lei de adoção. Então o que acontecia? A pessoa tinha um filho, não queria ter o filho, o que eles faziam? Iam num lugar que chamava a roda, como que era o nome? Era Roda dos Expostos. Então, na frente dos mosteiros, tinham como se fosse uma parede assim que era arredondada. Eles colocavam uma criança ali, e viravam, e aquilo ficava para dentro do mosteiro, do convento, e acabava pegando a criança. E não existia, você vai ser meu filho, vou adotar essa criança agora e eu vou cuidar, eu vou fazer, né, vou fazer ela parte da minha família. Isso não existia. A primeira lei no Brasil que começou a falar sobre adoção foi em 1916. Um pouquinho mais de 100 anos, ou seja, até 100 anos atrás, ser adotado no Brasil nem existia. De novo, eu estou falando isso para mostrar por que a nossa percepção de ser adotado talvez é uma percepção não tão positiva. Em 1916, você adotava e aí você tinha o direito de desfazer a adoção se o seu filho fosse ingrato. Essa era a lei em 1916. Agora você imagina se isso fosse válido hoje, né? Você é ingrato? Você não é mais meu filho. E era legal. Você falou assim, a partir de agora você não é mais filho porque você foi ingrato. Esse era o único critério para deixar de ser filho. Aí em 1957 veio uma nova lei que diz assim, olha, se o casal já tem filho, eles podem adotar outro filho também, porque até então um casal com filhos não poderia adotar outros. Em 1965, irmãos, é quando a adoção se tornou irrevogável. Ou seja, até 1965, agora, 60 anos atrás, a adoção não era irrevogável, a adoção era opcional. Chegou num ponto, não quero mais que seja meu filho adotivo, eu mando embora. E até 1988, que foi quando saiu a última Constituição do Brasil, o adotado não tinha os mesmos direitos de um filho de sangue. Então só em 1988, eu nasci em 85, ou seja, quando eu nasci, um filho adotado não teria o direito de um filho de sangue. Só em 88 que isso passou a ser fato. Ou seja, não é estranho a gente perceber que, né, de repente, a nossa geração ainda tem essa percepção, no fundo, de que um filho adotado acaba sendo menos do que um filho legítimo. Um filho legítimo não, um filho de sangue. Tá bom, mas legal, a gente fez esse passeio legal aqui, tá difícil ficar acordado. O que você está falando de lei? Quando a gente vê e tem essa percepção de ser adotado, quando a gente lê esse versículo que nós recebemos o espírito de adoção, de novo, a gente pode ter a percepção, então, talvez Deus, se eu for ingrato, ele pode falar que você não é mais meu filho. Talvez eu não tenha direito à mesma herança
do que os filhos de sangue de fato, seja Israel, seja Cristo, né? Eu sou menos. Mas quando a gente lê sobre a adoção, né? Nessa palavra aqui que está escrito na Bíblia, isso está falando sobre a adoção na época de Cristo. E na época de Cristo, quem era o reino, né? Vamos dizer, a lei da época era a lei romana. Então, quando eu estava estudando sobre essa questão da adoção, eu falei assim, mas como que era a adoção perante a lei romana? Como que ela seria diferente? Será que, quando Jesus virou e falou para você, olha, você recebeu o espírito de adoção, o que será que ele quis dizer com a perspectiva de quem estava lá na época? Na Roma Antiga, um pai poderia rejeitar seu filho biológico. Quem assistiu aquele filme Esparta, lá os 300 de Esparta, você percebe, a criança nasce, se você não quer, na verdade o que acontecia na época era, apresentava-se o pai, a criança ao pai, e o pai olhava para a criança, se de alguma forma ele olhasse e falasse eu não quero, ele não pegava a criança no colo, o servo, o escravo já pegava e já deixava na beira da estrada, já. E abandonava a criança. Por que isso, né, parece uma prática, é uma prática tão terrível? Por que isso acontecia? Na época de Roma, o pai era a liderança máxima e o poder absoluto dentro da sua casa. A coisa mais importante para o pai é assegurar a continuidade da sua linha, do seu poder para as próximas gerações. O poder do pai, ele não era assim, o filho fica maior de idade e não depende mais de mim. Não existia conceito de maioridade. Enquanto você está debaixo do poder do pai, você desfruta de tudo que tem ali. Por isso que o pai vai olhar e falar o seguinte, ó, esse filho talvez ele tenha algum tipo de deficiência, alguma coisa, ele não vai ser uma boa adição para o meu poder, então eu não quero ele na minha casa. É cruel, é errado, pela perspectiva de hoje isso é muito claro. Mas naquela época fazia sentido. Eu não tenho como criar, de repente, um filho que tem uma deficiência, alguma coisa, então, e se deixar isso para minha família, vai ser fraqueza para minha família e para minha casa. Ele tinha que proteger a casa dele. Ele tinha poder absoluto sobre a sua casa, ou seja, a lei romana dizia, dentro da sua casa, a gente não influencia. Para a gente pensar como é muito diferente da lei de hoje. Hoje a lei, muitas vezes, da sociedade entra na nossa casa, encosta na nossa família, começa a trocar, começa a ditar e desditar como você cuida dos seus filhos e tudo mais. Naquela época não era dessa forma. O poder da casa do pai determinava o seu estado social, o seu valor pessoal, a sua reputação e a sua dignidade. Então você está debaixo do poder de um pai, naquela época. Se você não estiver debaixo do poder do pai, você não era nada na sociedade romana. E aí entra o processo de adoção. Nossa, mas como que funciona a adoção? Na adoção, perante a lei, você saía do poder absoluto de um pai e ia debaixo do poder absoluto de um outro pai. E aí você começa a perceber alguns paralelos com o que o Cristo queria falar para a gente. No momento que nós aceitamos a Cristo, ou reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, e recebemos o Espírito de adoção, nós saímos debaixo da paternidade, do pecado, do mundo, de Satanás, e somos transferidos debaixo da paternidade absoluta de Deus. Tá bom, então isso mostra o quê? Agora você está debaixo da paternidade, do poder absoluto de Deus. Segundo ponto, o adotado se tornava permanente na nova família, não era revogável, e ele já tinha automaticamente todos os direitos que todos os filhos da família tinham. Ele recebia um nome novo e uma identidade nova. No momento em que aquele filho era adicionado na família por adoção, ele recebia um novo nome, uma nova identidade e todos os direitos de um filho. Não era questionado. No momento que ele entrava dentro da casa, você é filho, tanto quanto os outros que já estão aqui. Terceiro ponto. Todas as dívidas, todos os compromissos, tudo que você tinha feito na sua vida anterior, no momento que você entrava debaixo do novo pai, deixava de existir. Isso aqui faz lembrar aquele versículo em 2 Coríntios, né, 5:17, que fala, né, tipo, alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando alguém era adotado na lei romana, mas eu estava lá na rua, matando alguém, não sei o que, mas você entrou aqui, eu troquei seu nome, aquilo não existe mais. Agora você é uma nova criatura. Entendeu? É como se fosse assim, lá você era Luiz Silva, aqui dentro você vai ser o Luiz Bourbon e Bragança, vamos dizer assim, né? Já que foi para ser adotado numa família assim. Daqui por diante, o que o Luiz Silva fez lá fora não importa. Não existe mais, aquela pessoa não existe mais. Só existe agora essa nova pessoa debaixo da adoção. De novo,
começa a fazer mais sentido quando a gente começa a entender qual é o processo de adoção e a paternidade de Deus. O quinto ponto fala sobre a questão da herança. Tinham direito à herança da mesma forma que tinham direito à herança um filho normal. Só que naquela época, aí que a gente começa a entender um pouco melhor a história do filho pródigo. A herança, hoje em dia, é aquela visão de algo que você recebe depois da morte dos pais. Né? O pai ou o tio, alguém morre e deixa uma herança. Naquela época, a herança era algo para ser desfrutado durante a vida. Então não é estranho um filho chegar e falar assim, ó, quero a minha parte e vou viver. A gente fala, nossa, que absurdo fazer isso. Não, é um absurdo. Só que assim, não era uma prática inexistente na época. A herança era algo para ser desfrutado durante a vida. E porque existia esse valor de que eu sou o pai, né, que está adotando, tinha que ter testemunhas do processo de adoção, e o pai sempre escolhia quem iria trazer mais poder para a sua família. Alguns dos imperadores romanos, mais de alguns dos imperadores romanos, eram filhos adotados dentro de uma família. O que eles faziam? Às vezes chegava lá, via um moleque lá com 10 anos, via que ele era forte, conseguia lutar, conseguia brigar, ou tinha algum tipo de coisa, ou via alguém que sabia ler, era letrado, tinha alguma característica especial e falava assim, ó, esse eu quero na minha casa, porque esse pode adicionar o poder da minha família. Então a adoção era um processo que era feito não por quem tinha sido rejeitado ou abandonado. Era um processo que buscava quem poderia trazer para minha família valor para adicionar valor para minha família. Nossa, mas parece injusto isso, é diferente do processo. Eu não estou dizendo aqui fazer julgamento de valores. Eu estou tentando explicar que quando Deus fala que nós recebemos o espírito de adoção, é esse contexto que ele estava explicando. O que isso significa pra gente, irmãos? Quando Deus olhou para você e falou assim, eu quero você para ser meu filho, ele não olhou alguém e falou assim, esse aqui não, já que ninguém ama, ninguém quer, vou trazer aqui para ficar no meu colo. Deus olhou e falou assim, aqui tem alguém que pode trazer para minha família algo precioso, alguém que pode adicionar e fazer algo para minha família. Todos nós somos escolhidos por Deus, não é porque, de novo, não é para falar que você é especial, você é a última bolacha do pacote, não é isso. Mas Deus escolheu cada um de nós, porque cada um de nós tem sim algo a contribuir para a família de Deus. Amém. Ninguém aqui foi adicionado à família simplesmente pelo assim, eu estava ali do lado, ele chamou meu amigo, já que eu estava junto, ele me chamou também. Deus não faz isso. Eu estou aqui, mas é porque meu pai era crente, então eu já estava ali perto e acabei virando crente também. Deus não faz isso. A adoção que nós recebemos, ela é direcionada e ela é intencional. Deus escolheu cada um de nós para adotar e falar, você faz parte da minha família. E eu acredito que quando a gente começa a perceber por essa perspectiva, você começa a ver que, quando a gente fala de espírito de adoção, já não é mais aquela questão do tipo, que é o que acontece hoje, de novo, uma questão positiva da adoção de hoje, que é acolher talvez alguma criança que não tenha condição, que está numa situação difícil e você traz e consegue cuidar. Hoje é essa percepção, mas naquela época não era dessa forma. Quando você começa a ver dessa perspectiva, a gente começa a parar de entrar na posição de que coitado de mim, né? É claro que sim, se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui, a gente tem que ter isso muito claro. Mas tem que entender que quando Deus os escolheu, escolheu por um motivo. Quando Deus nos adota, Ele encerra a nossa vida anterior. Então, para os irmãos, talvez, que quando chega na presença de Deus, está carregando os pesos e os fardos e os pecados, tudo aquilo que trouxe da vida anterior, o que Deus está falando é o seguinte, isso aqui não tem mais peso sobre você. As consequências das nossas ações a gente não consegue fugir. Mas aquilo, legalmente, se um dia Satanás chegar na frente de Deus e falar assim, aí Luiz, não era ele que fazia aquilo, Deus fala assim, não tem nada escrito aqui não. Esse cara que você falou não existe mais. A pessoa que você está falando é outra pessoa e isso aqui não consta na vida dessa pessoa. É dessa forma que Deus te enxerga pela perspectiva legal. Eu estou reforçando essa questão de perspectiva legal, por quê? Porque quando a gente entrar mais pra frente, a gente vai entender que existe uma necessidade de ter um caminho legal, que é uma coisa tipo de ordem, né? Para gerar e para confirmar alguma coisa que Deus está fazendo na nossa natureza. Deus altera a nossa ordem para confirmar a nossa natureza de filho. É isso que começa nesse processo. O que a gente começa a entender é o seguinte, que se você não tem essa transferência de pai, você não é adotado, você sai de um pai para o outro,
não tem como Deus começar o processo de regeneração e transformação da nossa alma. Então, o que Deus faz? Como Deus entende e respeita as regras e as leis, né, que a gente está inserido, que diz que a gente tem que seguir as leis também, Ele entende que eu preciso primeiro confirmar a adoção por um processo legal, pela morte de Cristo, abrindo esse espírito de adoção para abrir e trazer você legalmente como família de Deus, para agora começar a trabalhar na sua vida e fazer a transformação na sua natureza. Porque aí você, naquele momento, você é legalmente filho de Deus, mas aí existe um processo que Deus gera em você a natureza de Cristo, para que você se torne cada vez mais parecido, como a gente leu ali em Romanos, como Jesus. Por que eu estou reforçando isso? Porque não é aquela questão, né? Já que eu entrei, então é irrevogável, né? Já que Jesus me trouxe, agora não tem mais como me jogar fora, Jesus. Então, ó, vou ficar aqui só no chinelinho, não vou fazer nada. Não, existe um processo que é de formação. E sim, obviamente que o processo de adoção ele era irrevogável e tudo mais, só que naquela época, vamos dizer que se alguém tivesse um filho que estivesse saindo por um caminho que não fosse muito de acordo com o poder da família, um acidente poderia acontecer e alguma coisa eles tinham para resolver para que isso não tivesse, né, você ia acabar sendo tirado da família de qualquer forma. A adoção de Deus, ela mostra pra gente alguns traços aqui, né, que a gente percebeu nisso. Primeiro, você tem um novo pai, você tem uma nova identidade, você tem um novo nome, o seu passado não tem mais peso, você tem o mesmo valor, e é uma adoção que não, o mesmo valor que um filho, né, um filho de sangue, e você também tem direito à herança da mesma forma que um filho de sangue. Então, essas são as características que mostram aqui. Deus, como pai, ele dá para cada um que está aqui. Quando a gente fala que Deus é pai, porque Deus é pai de todos, né? A gente já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes também. O que a palavra nos mostra é que a paternidade de Deus na nossa vida nos dá essas condições. Ele nos dá nova natureza, novo nome, nova identidade, um passado que não tem mais peso e não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E também nos coloca debaixo da autoridade dele, nos permitindo desfrutar do status, do poder e da sabedoria que ele colocou sobre as nossas vidas. Então, quando a gente fala que nós recebemos o Espírito de adoção, Deus nos coloca naquele patamar que diz que vocês são cordeiros com Cristo. Nós somos cordeiros com Cristo. O cordeiro não significa você é um cordeiro, e de novo, não interprete que eu estou falando que nós somos igual a Cristo, porque nós não somos. A gente está num processo para se tornar igual a Ele. Mas pela perspectiva legal, o direito de herança se torna como nós somos cordeiros com Cristo. Ah, então é para glorificar de pé, glória a Deus, eu sou herdeiro de Cristo. O que isso significa? A herança é algo que a gente tem que desfrutar de acordo com a nossa paternidade, como a gente estava falando, mas não é esse o ponto que realmente deveria atrair e chamar a atenção dos nossos olhos. Quando Deus nos chama e nos adota, fala assim, agora você é meu. Cada um de vocês aqui pode falar, agora vocês são de Deus. Vocês podem falar assim, Deus é o meu pai. E eu sei que às vezes essa frase é muito difícil de falar. Porque quando a gente não entende Deus como pai, a gente vai olhar às vezes para o nosso pai. E talvez o seu pai, como posso falar de repente de um pai que foi ausente, um pai que não está participando da sua vida, posso falar por experiência própria. E às vezes a gente fala assim, não, se eu não tenho a visão de Deus como pai, eu vou tentar enxergar o meu próprio pai como se Deus fosse igual ao meu pai. E o que Deus está nos mostrando aqui é que Ele tem uma forma de tratar e se relacionar com cada um de nós, para que caso isso seja o seu caso como é o meu, Deus se revele como um pai de fato. Não um pai como aquele que nós temos aqui na terra, mas um pai que realmente está nos céus. Isso é importante porque muitas vezes existe isso. Quando a gente não tem referencial, a gente não conhece Deus como pai, a gente vai automaticamente atribuir os traços dos nossos pais para Deus. E isso nem sempre é uma coisa positiva. Então Deus é pai de todos. Esse direito aí que a gente recebe de ser adotado, de receber um novo nome, isso é algo que Deus estende para cada um de nós. Mas o que eu acho que é mais maravilhoso que a gente vê na Bíblia é que Deus também é pai de cada um. Aí você fala, Luiz, o que você quer dizer com isso? Deus é pai de todos, mas Deus é pai de cada um. As atribuições, as decorrências da adoção é a mesma para todo mundo. Mas a forma de Deus tratar é diferente para cada um. É diferente para cada um. Eu vou te mostrar agora na Bíblia, para não falar que só eu estou falando aqui. Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, vamos para Gideão. Começa lá em Juízes 6. Eu sei que a gente já está avançado no tempo, então eu vou
Só lembrar, acho que quem lembra da história de Gideão. Gideão, ele era da tribo de Benjamim, ele fala da menor família da tribo de Benjamim, e ele estava, né, malhando trigo no lagar, diz a palavra. Ele estava tipo, cuidando do trigo onde era para fazer o tratamento da uva. Não era um lugar específico, um lugar certo para tratar o trigo. Mas ele estava lá, por quê? Porque tinha os midianitas, que era um povo lá da época, que toda vez que tinha colheita, eles chegavam e roubavam tudo. Fazia quase 6 anos que todo ano isso acontecia. Então está lá Gideão escondido, fazendo trabalho para ver se eu conseguia salvar um pouco de comida para a família. E aí Deus aparece, um anjo aparece para ele como uma figura de Deus e fala o seguinte: varão valoroso, Deus é contigo. Né? Você não bom carioca, qual é, Deus? Qual é? Como assim Deus é comigo? Eu estou aqui faz 6 anos, malhando trigo aqui, e você está me chamando de valoroso? Eu sou o menor da minha família, da menor tribo de Israel. Ele faz questão de falar que, olha, eu não sou nada. E Deus fala assim: não, você é um varão valoroso. Eu vou usar a sua vida para libertar o povo de Israel dos midianitas. E aí, naquele momento, Gideão fala assim: poxa, o que eu vou fazer então? Aí ele fala assim: ó, Deus, eu estou meio inseguro. Será que você não pode me dar um sinal para ter certeza que foi você que falou comigo mesmo? Só ter aparecido um anjo aqui do nada e falado comigo não foi o suficiente. Eu estou meio inseguro ainda. Eu disse: ó, então, Gideão, o que você quer? Olha, vou deixar aqui um novelo de algodão. Aí essa noite você faz cair o orvalho e molha só o algodão. Tá? Em volta tem que estar seco, mas o algodão tem que estar molhado. Pode ser, Deus? Ele dorme, outro dia ele acorda e fala: olha, o algodão molhou mesmo. E o chão está sequinho. Deus, não fica bravo. É isso que ele fala: Deus, eu peço que não te ires. Você pode fazer agora o contrário? Você molha tudo em volta e deixa o algodão seco? Deus fala: tá bom. Vai lá, outro dia ele acorda e está dessa forma. Ele fala assim: acho que Deus está comigo mesmo. Aí Gideão começa a ficar mais forte. Assim. Aí ele vai lá, levanta e ele vira para o povo de Israel: povo de Israel, vamos, Deus está falando comigo, a gente vai derrotar os midianitas. Aí aquele monte de homem levanta: vamos para a guerra, 30 mil se levantam. Aí Deus Gideão fala assim: ó, Deus, levantaram 30 mil, acho que a gente consegue lutar. Deus fala assim: então, Gideão, tem muita gente, né? Aí Deus, o que eu faço? Ó, pergunta aí quem está com medo. Ó, tem alguém com medo aí? Se ele tiver com medo não precisa vir não. Aí os 20 mil já viraram. Aí ele falou assim: ô Deus, peraí que está começando a ficar curto agora, né? Não, mas põe o povo para beber água aí agora. Aí fala: ó, quem vai beber água, se ele colocar a mão na boca, você chama, e se ele colocar a boca direto na água, você tem que tirar. Aí sobrou 300. Aí Gideão volta para qual estado? Ah, Deus, ó. Até agora estava tudo bem. 30 mil, acho que talvez ela até briga, mas com 300 acho que não vai dar. E que a gente vai usar para lutar? Não usa arma não. Pega umas panelas aí, umas tochas de fogo, umas trombetas. Meu Deus. Não vai dar. E mostra, se a gente vai lendo ali em Juízes, você vê a angústia de Gideão enquanto ele vai passando por esse período. Eu estou falando aqui de uma forma meio mais descontraída para os irmãos entenderem, mas é bom entender que dessa forma você tinha alguém ali que viveu o tempo todo, talvez, da vida adulta, oprimido por alguém que invadia. Ele tinha zero confiança ou capacidade de olhar para ele e falar assim: acho que eu vou conseguir fazer isso. Ele precisava constante reforço de Deus. Quando ele tinha todo aquele recurso, ele achou que estava melhorando, mas agora ele voltou para o cenário original. O que eu gosto muito é quando a gente vai para um pouquinho mais pra frente em Juízes, acho que é no capítulo 7 agora, a partir do versículo 10. Então aqui, ó, olha como começa esse versículo, porque assim, Deus tinha falado para Gideão: pega os 300 aí, com o cântaro, com a trombeta e com a tocha de fogo, e desce lá para o arraial dos midianitas. Eles estavam vendo lá embaixo os midianitas para subir. E Deus está falando com o Gideão e fala assim: ó, Gideão, já dei todos os sinais para você, já confirmei que eu estou contigo, já confirmei que eu vou dar vitória. Mas, se ainda temes descer, desce tu e o teu moço, para não falar que eu só falei com você, leva também o moço lá no arraial dos midianitas. Próximo versículo. Versículo 11. E lá você vai ouvir o que eles estão dizendo. E então, quando você ouvir o que eles estão dizendo, se esforçarão as tuas mãos e você vai descer ao arraial. Então ele desceu com o seu moço até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Versículo 12.
E lá estavam os midianitas, os amalequitas, só gente boa, e os filhos de Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Imagina, né? Agora você imagina Gideão descendo. Já estava com medo lá em cima. Ele fala assim, meu Deus, onde você está me mandando, Deus? Talvez a gente se sente assim às vezes com Deus, né? Não acredito que Deus está mandando para esse lugar, isso não é possível. Está descendo. Eram inumeráveis os seus caminhos, como a areia que é na praia do mar em multidão. Aí o próximo versículo, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que um sonho sonhei, em que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegava até as tendas, as feriu, caíram e transtornou de cabeça para baixo e ficaram abatidos. Alguma coisa vai chegar aqui, vai fazer alguma coisa e vai deixar todo mundo, vai destruir tudo. Aí no próximo versículo. Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Está na boca do ímpio. O ímpio está falando isso. O homem que foi escolhido por Deus, que foi chamado de varão valoroso, estava morrendo de medo de fazer as coisas. Mas lá no meio dos inimigos, Deus já tinha colocado a frase dizendo, eu estou mandando um aqui, que quando ele descer vai acabar tudo. Muitas vezes na nossa vida, a gente enfrenta uma situação e a gente enxerga a situação e fala assim, eu não vou conseguir chegar lá e não vou fazer nada. Só que Deus já está mandando a mensagem lá. Deus já está mandando lá a mensagem. Quando você chegar lá, você não vai chegar no seu poder, na sua força, na sua capacidade. Deus já entrou com providência. Gideão precisava disso, porque Gideão não tinha. Ele falou assim, olha, eu não tenho confiança. Deus falou assim, vai lá para você ver o que eles já sabem de você lá. Talvez ele fale assim, Deus, mas isso aí não sou eu não, sou... Não, ele falou, então falou o nome do pai dele, você não esqueceu. Ó. É o Gideão, filho de Joás, não é o outro Gideão, não, é ele lá. A espada dele vai vir aqui e vai tirar isso. Aí no próximo versículo, quando Gideão ouviu esse sonho, essa explicação, a primeira coisa que ele faz, adorou a Deus. Senhor Deus, eu sei que eu estava aqui vacilando, reclamando, achando que nada ia dar certo, Deus. Mas na hora que Deus vai lá e dá aquela palavra, aquele refrigério, eu falo que aquela adoração fiquei com vergonha, sabe? Falo, oh, Deus, que vergonha que eu estava duvidando, Deus. Mas ele adorou. Aí ele voltou correndo lá para o arraial, estava no meio da noite e falou assim, ó, vamos, é agora, vamos descer que a gente vai tirar os midianitas. E a palavra continua, eles descem de fato, Deus coloca uma grande confusão nos midianitas e eles derrotam e o povo realmente dá uma vitória para Israel. E Gideão liberta o povo de Israel como um juiz de Israel e por muitos anos Israel tem paz. Isso que Deus fez com Gideão. Pegou com a mão, foi falando, foi cuidando, foi dando diretriz, foi lá, levou lá no inimigo, olha, ouve mesmo que eles estão falando com você. Deus teve esse cuidado de fazer isso com ele. Mas e com Elias? Vamos lá para Elias? Quer ver um pouco a diferença? 1 Reis, a partir do capítulo 17. Da mesma forma, eu vou pulando alguns versículos, irmãos, se vocês ficam à vontade para ler depois também. A Bíblia fala que Elias era o tisbita, morador de Gileade, ou seja, você pode ver aí que geralmente você fala Gideão, filho de Joás. Tem sempre uma ligação, você sabe qual tribo, você sabe de onde vem. Elias, ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe, ele só fala que ó, ele é tisbita do morador de Gileade. E ele chega para o rei, ou seja, uma pessoa que em tese não tem nenhuma linhagem, não tem nenhuma... Né? Mas ele chega para Acabe e fala assim, ó, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nos próximos anos, segundo a minha palavra, senão segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva haverá. Cara, você é bravo, você é corajoso. Chegou no rei e falou, ó, na minha palavra não vai ter chuva. Aí depois ele vai, no versículo 6, Deus fala assim, ó, sai daí, vai lá pro rio lá que eu vou te dar comida. Vou mandar um corvo lá, não, como é que é o liverando do corvo aí? Você pode sentar lá. E a gente vai passando por toda essa passagem de Elias. Você vai ver que em nenhum momento Elias para e fala assim, ai Deus, mas corvo? Como assim você vai mandar corvo para me alimentar? Não, Deus. Isso não é possível. Me pôr num lugar mais, né, que eu tenho mais segurança. Não. Vai lá no ribeiro, eu vou te mandar corvo. Elias ia pro ribeiro. Deus mandava o corvo e ele ia comendo. No versículo 15, né, logo em seguida, Deus fala assim, agora sai daí e vai para Sarepta que eu vou te mandar lá, vai ter uma viúva lá que você vai ter que falar com ela. Vou te mandar para você pegar um pouco de comida.
chega na casa da viúva de Sarepta, e aí acontece, né? Tipo, que fala que é de multiplicar o alimento. Pessoal, eu só tenho um pouquinho de farinha aqui, não vai ter comida, não vai ter muita coisa. E ele vai lá e profetiza, ou seja, ele chega, profetiza, multiplica o azeite, tem farinha para todo mundo, tem comida para todo mundo. E ele tá lá, começa a ver mais um milagre. De novo, sem duvidar, sem fazer nada. Tipo, Deus mandou, ele foi e fez. Versículo 22. O filho, né, de uma mulher que acabou fazendo uma casa para ele, o filho dela morre. Ela vai lá e entrega para ele, ele ora por esse menino, o menino revive, ressuscita. Continua. Aí no capítulo 18, né, Deus fala para ele, agora volta lá para Acabe, pode falar que vai chover. No 18 ele volta. Aí a gente começa a ver lá. No versículo 18, 1 Reis 18. Que quando ele chega, né, Acabe fala assim, ó, quem chegou aí é o perturbador de Israel, aí, o cara que vem pra ficar criando problema pra gente. A Bíblia fala que por 3 anos não chovia. Você imagina o que é você ficar 3 anos sem chover, sem água, sem nada? Então ele fala assim, ó, esse é o cara que vem perturbar Israel. Aí ele, né, imagina de novo, esse cara, ninguém chega lá e fala assim, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Ele vai lá e afronta o rei, e corrige o rei, por causa da idolatria. No versículo 19, né, vem a Jezabel, a rainha, e ela era seguidora de Baal. Então tinha 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá, que fazia parte da mesa de Jezabel, que era a rainha, a mulher de Acabe. E aí Elias faz aquele desafio que todo mundo deve conhecer no versículo 24, que fala assim, olha, vamos fazer aqui um altar, eu faço para o meu Deus, você faz aí para Baal, você clama e eu clamo. Quem mandar fogo do céu para consumir o sacrifício, esse é o Deus de verdade. E aí começa nessa, né, aí tá falando assim, todo o povo respondeu, é boa essa palavra, gostamos, acho que o povo gostava de um entretenimento, talvez alguma coisa assim. E conta a palavra que naquele momento os profetas de Baal, né, começam a se cortar e gritar e alguma coisa, e diz, né, tipo, Elias ainda tirando o sarro ali, né, fala assim, deve estar dormindo, fala mais alto que eu acho que ele não está ouvindo vocês. E tudo aquilo acontece, obviamente no altar de Baal não acontece nada. E aí o que Elias faz? Monta ali um holocausto, diz que ele faz uma vala em volta do altar, e ele fala para a pessoa, traz água, joga, traz mais água. Qual que era a coisa mais rara que tinha naquela época em Israel? 3 anos sem chover. Põe aí, 3. O pessoal falou assim, o que você está fazendo? É fogo, você vai botar água, que diferença vai fazer? Ele diz que no momento que ele ora, Deus manda fogo do céu que queima o holocausto e também pega toda a água e desaparece. Naquele momento ele vai lá e ordena, os profetas de Baal são mortos, e ele fala assim, nossa, é agora. Caiu o fogo do céu, é agora que o povo vai voltar e vai buscar Deus, né? E Deus fala assim, ó, Elias, agora vai orar porque vai vir chuva. Então diz que Elias sobe, começa a orar, e quando ele vai orando, ele manda o servo dele, ó, vê se tem nuvem. Não tem ainda, ele continua orando. Vê se tem nuvem, continua orando. Olha, Elias, eu vejo uma nuvem, mas ela é pequenininha, assim, da mão fechada de um homem. Então corre e desce para o rei e fala, ó, vai chover, pega seu carro e vai porque vai chover muito. E ali cai a chuva. Assim acaba o capítulo 18. Aí você pensa, então Elias está... Esse cara aí, meu, tipo, pode falar o que quiser agora. Aí no capítulo 19, fala que Elias, né, 19:1, vamos lá no 19:1. Ele matou todos os profetas à espada e mostra que Elias fica com medo de Jezabel. E ele sai correndo e ele foge, né? Aí se a gente for chegar lá no versículo 5, né? No versículo 5 até 8, ó. Ele começou a fugir, aí diz que ele se deitou, aí um anjo cutucou ele e falou assim, olha, come esse pão aqui porque você vai precisar, que a viagem é longa. E ele continua andando e ele anda até o Horebe, Monte Horebe, que é conhecido como Monte de Deus. E ali ele se esconde. E aí começa, né, assim, como é o Deus é pai de cada um. Pô, Elias,
desde que você apareceu aí, em nenhum momento Deus precisou falar nada para ele. Ó, Deus tem certeza que eu tenho que ressuscitar um menino? Será que eu vou conseguir? Não, ele fez. Ah, tem certeza que eu tenho que ir lá falar com o rei? Deus só fala isso pro rei, imagina. Ele vai matar, ele vai me... O que vai acontecer comigo? Ele não, em nenhum momento a Bíblia nos mostra questionamento. Mas aqui mostra um Elias que, apesar de ter feito cair fogo do céu, escondido lá na caverna. E para mim, aqui começa, no versículo 9, começa um dos diálogos mais, de novo, mais paternais de Deus que a gente consegue ver na palavra. Ele entrou na caverna, e aí a palavra do Senhor veio a Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Era no próximo versículo. Elias responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e agora estão buscando a minha vida para me tirar. Próximo versículo. E aí disse Deus: sai para fora e põe nesse monte perante a face do Senhor. E aí... E aí a gente começa a ver como Elias conhecia Deus. Porque ele fala que aparece primeiro um grande vento, vendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Elias quietinho na caverna porque Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. O que acontece no versículo 13? Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto e saiu da caverna. Quem conhece o Pai sabe que pode fazer todo esse barulho. Ele sabe a hora que o Pai fala. Isso para mim é uma profundidade de conhecimento que eu gostaria que todos nós tivéssemos essa intimidade com Deus como Pai. Que a gente vê o mundo caindo, mas na hora que Deus fala com a voz, vem, ele fala assim: agora o Pai que está me chamando, eu vou sair. Aí ele saiu para fora, pôs a entrada. O que Deus faz? A mesma pergunta que ele fez no versículo 9. O que você faz aqui, Elias? E aí é o que eu sempre falo. Não é o que você faz aí, Elias, é o que você faz aqui. Eu também estou aqui. Aí Elias responde: tenho sido extremamente zeloso. Exatamente a resposta do versículo 10. Ele fala exatamente a mesma coisa. Aí Deus fala assim: você não entendeu a minha pergunta, Elias. Eu não perguntei por que você está aqui. Eu perguntei o que você está fazendo aqui. Aí no versículo 15, Deus não responde, Deus não fala assim: realmente você está sozinho, eu sei que é difícil ser perseguido, eu sei que a mulher quer te matar lá, Jezabel, eu sei que é terrível. Deus não fala isso para ele, Deus fala assim: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, você vai ungir Hazael, rei da Síria, depois você vai ungir também Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, depois você vai procurar Eliseu, que vai ser o profeta no teu lugar. Versículo 17. E aí fala, né, que escapar da espada de Hazael vai ser morto por Jeú, e Jeú vai para Eliseu. Continua. E aí ele fala, só para você saber, tá? Você falou que você estava sozinho, tem 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos e não beijaram a Baal. Então você não está sozinho. É só para te informar, porque, né, eu percebi que você achou que você estava sozinho. E aí depois fala que partiu, pôs Elias ali e já foi. Elias não falou assim: não, Deus, mas tem certeza que eu tenho que ir lá no meio da Síria agora? Não. Porque, e de novo, essa é a minha interpretação do que está escrito aqui na palavra. Pode ser que não seja dessa forma, mas o que Deus fala é o seguinte: Elias, ele precisava de uma missão. Quando ele cumpriu tudo que Deus mandou, ele falou: Deus, eu já fiz minha parte, então não tenho mais utilidade para você. E Deus falou assim: não, tem mais coisa para você fazer ainda, a missão não acabou. Então o que ele faz na hora? Vamos embora, continua a missão. E o interessante é que ele vai lá e acha Eliseu. E alguém lembra como que Elias acabou a missão dele? Ele foi lá, Eliseu pediu a unção dobrada, de repente, desce a carruagem de fogo do céu. Eu falo, Uber Fire, né? Pega ele e leva ele embora pro céu. O chamado de Deus na nossa vida, o propósito da nossa vida não acaba quando a gente desiste. Acaba quando Ele fala que acabou. E tudo que Deus falou que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai fazer. Deus criou cada um de novo, como pai de cada um. Ele entende que cada um tem que fazer. E se a gente entender e perseverar dessa forma, Deus fala assim, na hora que terminar, eu vou te avisar. E pode ter certeza que se você cumprir seu papel, na hora que te vai fazer, eu vou chegar lá, vou te pegar e vou te trazer.
Quem aqui não conhece, de repente, não que apareceu uma coragem de fogo, mas se você conhece pessoas que já morreram bem mais velhas, né, que serviram a Deus a vida inteira, e você vai aquela pessoa, aquele pastor que com seus 80, 90 anos que faleceu, e você vai no enterro, parece que você vê que o pessoal, às vezes a viúva, mas tem uma alegria no coração, porque fala assim, olha, a gente está triste porque ele morreu, mas é aquela convicção que fala assim, ó, ele sabia que era a hora dele voltar, que o pai estava chamando ele. Essa convicção de saber que, olha Deus, eu estou voltando porque sim, o que o Senhor falou para eu fazer aqui eu fiz. Agora você percebe a diferença de como Deus trata Elias e como Deus trata Gideão? Deus não ama os dois diferentes. O amor de Deus pelos dois é o mesmo. O poder de Deus pelos dois é o mesmo. O direito do pai que adota os dois é o mesmo. Só que o Deus que é o Deus de cada um, ele sabe a hora que ele tem que cuidar de longe, né? Como a gente percebe aí na hora que ele manda fogo do céu lá para Elias, ele estava de longe, né? Ou de repente, né, quando o Gideão está lá com 300 e Deus só manda a provisão lá no exército para desbaratar os midianitas. Mas ele também sabe a hora que ele tem que cuidar de você de perto. Quando ele vem na beira da caverna e fala assim, vem para cá que eu estou aqui. O pai, que é pai de todos, mas também é pai de cada um, ele sabe a hora que ele tem que mostrar força, e poder, e autoridade, domínio. Mas ele também sabe a hora de mostrar ternura, carinho e cuidado. O pai que é pai de todos e é pai de cada um, ele sabe a hora de atender o pedido. Como a viúva que falou assim, ó, você me deu esse filho aí, você vai ter que fazer alguma coisa e o filho ressuscita. Mas também sabe a hora de ignorar as nossas reclamações, como Elias falou, só sobrou eu, não tem mais ninguém não, vou morrer. O amor de Deus para nós, ele fala assim, eu sei que você acha que você está sozinho, eu sei que está difícil, mas ele ignora às vezes as nossas orações feitas na ignorância, porque ele nos ama de muito. Esse é o Pai, que é o nosso Pai, Deus nosso Pai. Só que como eu falei no começo, vamos voltar lá pro filho pródigo, para terminar, para te concluir. A gente volta lá para Lucas 15, agora vamos ler de novo a partir do versículo 17. A gente falou bastante coisa hoje, eu sei que a gente já está um pouco avançado na hora, mas a gente falou sobre como Deus é Pai. Israel primeiro era o primogênito das nações e Jesus era o unigênito. Mas através do plano de Deus, do Espírito de adoção, nós nos tornamos irmãos de Cristo. Percebemos também que no conceito de adoção que tinha na época, tinha troca de pai, mudança de nome e identidade, remoção legal do seu passado, e era uma adoção irrevogável e com direitos indistintos, exatamente como aquele que era o filho, né, original. E também agora a gente terminou falando que Deus é pai de todos, mas também é o pai de cada um, certo? Agora vamos ler agora o final dessa parte do filho pródigo. A partir do versículo 17 diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Aqui, o primeiro versículo ali, no começo fala assim, e caindo em si. Quando ele saiu da casa do pai, ele falou assim, ó, peguei aqui a minha herança, vou sair, começou a fazer festa, e ali ele começa, tipo, a situação vai piorando. Na hora que ele está passando fome, no meio dos porcos, ele fala assim, peraí, tem um pai. Tem um pai. Como muitas vezes a gente também, no nosso caminho, quando a gente está caminhando, ou está afastado de Deus, ou não conhece a Deus, a gente para, peraí, existe um pai. Eu lembro que o pessoal falava, pai nosso, pai, eu tenho um pai. Então ele fala assim, lá com meu pai, trabalhador tem abundância. Aqui eu estou tentando trabalhar, não posso nem comer bolota de porco. Você pode ver que ele fala assim, ele é pai. Aí que ele fala, no versículo 18. Aí ele fala assim, já sei, vou voltar lá para o pai. Vou falar 3 coisas para ele. Primeiro, pai, pequei contra o céu e contra ti. Segunda coisa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Terceiro, deixa eu ser um dos seus empregados. Então ele ficou com aquelas 3 frases na cabeça. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ser seu empregado. Talvez ali ele levantou e começou a andar para a casa dele repetindo ali. Nossa, será que ele vai me ouvir? Será que ele vai... Poxa, eu humilhei ele, né? Peguei toda a herança, saí e abandonei. Olha como eu maltratei meu pai. Será que ele vai me ouvir? Talvez ele estaria daquela cabeça olhando para baixo. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me deixa ser pelo menos seu empregado. O que ele está falando? Você é pai, mas eu não sou mais filho.
E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, talvez pelos deslizes e talvez porque a gente pisa fora do caminho algumas vezes, a gente pode até falar que Deus é pai, mas a gente não fala que a gente é filho. E aí começa ele naquela caminhada de volta. Quando a gente continua, né? Lendo agora no versículo 20. Ele levantou e começou a andar para o seu pai. E quando ainda estava de longe, quem que viu primeiro? O pai viu. Ele talvez estava olhando para o chão, chutando pedra, olhando para si mesmo, percebendo como ele era terrível, como ele era um filho ruim. Mas o pai já estava olhando. E a Bíblia não nos mostra exatamente o momento que ele vê o pai vindo na direção dele. E essa é a beleza do Deus que é pai. Ele sabe o momento que a sua perna não aguenta para chegar. E aí o pai vai em direção a ele. E ele talvez ali surpreso de ver o pai chegando, o pai chega, abraça e beija e fala, nossa, você está aqui? Né? Diz aquele abraço, aquele beijo, beijou, e ele com aquela frase, já sei, eu tenho que falar aquilo, aproveitar que ele me aceitou. E aí ele vai para o próximo versículo. Eu tenho 3 coisas para falar para meu pai, né? Pai, peguei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho, eu não sou teu filho. Aí quando ele foi falar a terceira, o que o pai faz? Ei, servos, traz a roupa. Esse aqui não é servo. Esse é meu filho. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Ele cobre com a capa, põe um anel na mão, que significa autoridade, coloca a sandália nos pés e ele fala assim, vem, vamos matar o bezerro, a gente vai fazer festa porque você voltou. Aleluia. Irmãos, e você pode ver que ele não chegou a falar assim, deixa eu ser seu empregado. Porque Deus falou o seguinte, olha, no momento que você lembra que você tem um pai, na hora que você encontra com ele, ele lembra que você é filho. E é isso que faz toda a diferença na vida de quem segue a Cristo. Que na hora que você se depara, não importa onde você está, você fala assim, eu vou lá voltar para o pai, porque eu sei que aqui onde eu estou não tem mais como voltar. E na hora que você volta para o caminho para o pai, ele já está te esperando. Obrigado, Senhor. E não é que ele vai ignorar o seu passado, ou você não vai assumir as consequências do seu pecado, não é isso. Mas ele fala assim, você é o meu filho. E nesse momento ele fala assim, você não precisa pedir para ser servo, você já é meu filho. Irmãos, se de alguma forma vocês têm lembrado que Deus é pai, mas vocês têm esquecido que vocês são filhos, que hoje seja esse momento que Deus te lembre. Que hoje vocês possam olhar para o caminho e perceber que o pai está correndo na tua direção. Não porque você é especial, porque você é o melhor de todos, mas porque você é filho. Porque ele te ama. E às vezes a gente não conhece, não reconhece isso em Deus. Por isso que fica tão difícil seguir Deus, porque eu não sei o que é Deus Pai. Será que Deus me ama? Será que Deus realmente se importa? Será que tudo isso que eu fiz na minha vida, será que Deus ainda consegue olhar para mim e me permitir ficar perto dele? A única vez que você vai ter resposta disso é quando você olhar para o Pai e o Pai olhar para você e falar assim, oh, que bom que você voltou, filho. Que bom que você voltou, filho. Estava esperando. Vamos fazer a festa. Aleluia. O que é interessante é que quando nós nos deparamos com o Pai e Ele nos lembra que a gente é filho, Ele não falou isso só para o filho que voltou. Se a gente continuar ali, vocês vão ver que o filho que ficou fala assim, eu fiz tudo, Pai. Eu estou aqui, né? Vamos continuando lá para o versículo... Desce mais alguns jogos, por favor. Eu acho que é o 25, eu acho. O 25 continua 26, que o filho ouviu que tinha festa e falou assim, olha, o seu irmão voltou, seu pai está fazendo festa. E aí ele fica irritado. Continua, por favor. Acho que é o 29, eu acho. E aí Deus falou assim, eu te sirvo há tantos anos, nunca errei. Aí vem esse daí, essezinho que fez tudo errado e você faz uma festa. Aí o que o pai fala para ele no próximo versículo? Desculpa, no 31. Filho, deixa eu lembrar para você que você também é filho. Porque você está vendo o pai aqui, mas você esqueceu que você é filho. Você está achando que você é só servo, tem que seguir regra e tudo. Você também é filho. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse fazer uma festa, pode fazer. Deixa eu te lembrar o que é ser filho. E a oração que eu tenho feito, tenho pedido a Deus, é que a gente possa realmente ter a convicção daquilo que está escrito em Isaías 49:15 em relação ao Deus para o nosso Pai. Em Isaías 49:15, Deus fala para o povo assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria,
Pode ser uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, esquecer de um filho que cria. Que daquele filho que saiu do seu ventre, né? Que não se compadeça dele. E aí Deus fala assim, mesmo que essa se esqueça, eu não me esqueço de você. Aleluia. O Deus que é pai, Ele é pai do órfão, Ele é pai do abandonado, Ele é pai daquele que não lembra, nunca tive, não sei o que é pai. Ele é pai daquele que realmente clama que está aqui presente e precisa de Deus. Então, meus irmãos, quando vocês orarem e buscarem a Deus, lembra que Deus não é simplesmente só o seu Senhor. Ele é também o seu Senhor. Ele também é o nosso juiz. Mas Ele é o teu Pai. E quando você chega na presença do Pai, você levanta a sua voz e fala assim, Deus, eu estou aqui. Ele pode não fazer o que você quer, como Ele não fez, às vezes, com Gideão, com Elias e com todos esses. Mas Ele fala assim, você está sempre comigo. Eu sou teu Pai.